Seja muito bem-vindo a mais uma live do ICTIS Instituto, e a live de hoje é uma live muito especial. É a live de apresentação do primeiro congresso online do ICTIS Instituto, que tem como tema a imaginação ativa e o sintoma como linguagem. Na live de hoje eu entrevisto a psicóloga Renata Borges, que vai nos contar um pouquinho sobre a fibromialgia e os novos rumos para se compreender a dor. Como eu falei, essa live é especial, né, do nosso congresso. Algumas das congressistas já participaram de algumas lives aqui. Foram a Adelaide, que trouxe o tema da astrologia, a Ana Silvia, que falou sobre a dimensão religiosa dos contos de fadas, e também a Maria Luísa, numa live super especial ali falando sobre ânimos e ânima, que foi uma live especial também do Dia dos Namorados. Para quem ainda não sabe sobre o nosso congresso, no dia 13 de setembro, no domingo, várias congressistas se reúnem para falar sobre a imaginação ativa e, como eu falei, o sintoma como linguagem. Hoje, né, antes de a gente começar, eu vou trazer um pouquinho do que a gente vai abordar no congresso do dia 13 de setembro. Então nós vamos trazer temas como câncer, a enxaqueca, a anorgasmia, a fibromialgia, que a gente vai falar hoje, a síndrome de burnout, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático por violência urbana, a imaginação ativa e os processos simbólicos. Então fiquem ligados, semana que vem tem lives aí, mais uma live também na semana, em comemoração ao Dia do Psicólogo, que é na quinta-feira. Então, semana que vem vocês aproveitem, fiquem ligadinhos aqui nas nossas comunicações, aqui no Instagram, no Facebook, e você é nosso convidado para participar. Eu vou aceitar a Renata aqui para a gente iniciar essa live de hoje. Olá, Renata, seja bem-vinda! Obrigada, Alex! Renata, eu ainda não apresentei você, então vou aproveitar, estava contando um pouquinho sobre o nosso congresso. Então agora eu quero apresentar a Renata. A Renata Borges é candidata a analista junguiana pelo IJTR, AJB, é psicóloga, é pós-graduada em A Formação da Personalidade na Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung pelo ICTIS, é pós-graduada em Imaginação Ativa também pelo ICTIS Instituto, é assessora da revista Coniuncio e é autora de artigos e pesquisas sobre a imaginação ativa e o uso da técnica em pacientes com fibromialgia. Renata, seja muito bem-vinda. Tenho certeza aqui que o pessoal vai adorar ouvir mais sobre esse tema aí tão especial, que é o tema também da tua pesquisa, né, já há um bom tempo, né, Renata? Isso. Para a gente iniciar essa conversa de hoje, eu trouxe aqui uma descrição sobre o que é a fibromialgia. Eu quero compartilhar com vocês. A fibromialgia é considerada uma das condições clínicas reumatológicas mais frequentes. É uma dor crônica, difusa, que se dá principalmente em mulheres. Diante da variedade do quadro clínico e da inexistência de um marcador laboratorial, o diagnóstico da fibromialgia é baseado no julgamento clínico e é variável com a experiência de cada médico, né, que dá esse diagnóstico. Renata, você tem trabalhado com a fibromialgia em pesquisas. Nos conta um pouco como isso começou. Por que a fibromialgia? Então, Lex, isso é bem interessante. Até eu começar a trabalhar com a fibromialgia, eu a conhecia de ouvir falar, de pessoas, né, conhecidas, nas redes sociais, comentava-se um pouco, né? Quando eu já estava fazendo a pós de imaginação ativa, o foco da pós de um todo, né, o trabalho, veja, vamos pensar assim, imaginação ativa para mim eu ligo a imagem da Sônia, que é uma dos grandes nomes do trabalho com a técnica. E o foco do trabalho da Sônia com a imaginação ativa é principalmente o sintoma. Não é só o sintoma, mas principalmente com os sintomas, né? Então, durante essa pós, nós fomos estudando, fomos
vendo casos onde a técnica ela provocava grandes transformações, principalmente psíquicas, e que com isso também se refletia no corpo, né? Ao término, quando a pós estava chegando no seu término, nós começamos a pensar que nós tínhamos que trabalhar, escolher aí um sintoma, uma doença que nós deveríamos atender com a técnica. Foi quando, então, eu optei pela fibromialgia. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na fibromialgia é justamente isso que você trouxe. Ela é uma síndrome, né? Porque ela acomete várias partes do corpo, não tem nenhuma alteração orgânica visível, né? Que possa ser comprovado por exame, seja clínico, de imagens ou laboratório. Então, eu me perguntava, então, o que é isso? Como pode existir um mal no meu corpo que não tem nenhuma alteração que a comprove e nenhum tratamento? Veja, quando eu digo assim, não tem nenhuma alteração, como é que eu vou tratar aquilo que não é visível no corpo? Como é que eu trato esse corpo se não tem nenhuma alteração visível? Isso é uma dos grandes questionamentos que me trouxe, sabe, Lex? Sem contar a própria dificuldade que isso traz também para o diagnóstico da síndrome, que é confundida com outras tantas doenças aí reumatológicas. Então, como a psicologia analítica ela tem essa visão simbólica, ela traz essa perspectiva simbólica do que está acontecendo comigo, não tendo só uma manifestação, o que está acontecendo no corpo, não tem só uma manifestação concreta, material, mas que tem também uma dimensão psíquica por trás. Eu me perguntei, eu quero ir ver, né? Foi quando, então, eu comecei a divulgar nas redes sociais, entre as pessoas que eu conhecia, que eu estava fazendo o atendimento com a técnica da IA, da imaginação ativa, com pessoas que sofriam de fibromialgia. A procura foi enorme, Lex. Eu vou dizer para você assim que eu devo ter atendido mais de 70 pessoas, né? Todas, um único homem. Olha que interessante, um único homem. O restante todas mulheres. A maioria eram mulheres aí acima dos 30 anos, poucas mulheres mais jovens, né? E foi muito um trabalho assim, extremamente interessante, né? Curioso, as imagens que surgiam, o nome das imagens, tudo isso foi muito curioso. Uma das coisas também que me chamou muito a atenção, né, tanto nos atendimentos aqui quanto na pesquisa teórica, é que a medicina, que hoje é o carro-chefe do tratamento para fibromialgia, digamos assim, tem a equipe multidisciplinar que é indicado no tratamento, psicólogo, educador físico, fisioterapias, a própria psicologia, mas é sempre o tratamento medicamentoso que é o foco principal, né? O que sempre me chamou a atenção nisso tudo é que não existe um consenso dentro da própria medicina sobre a causa. O que é que causa? Se você for pegar a revista reumatológica brasileira, vai dizer que a causa é uma, né? Se você for lá para o colégio americano, eles já têm outras pesquisas que dizem outras coisas. Então, tudo isso foi me intrigando, foi despertando uma curiosidade. E então foi dessa maneira que eu busquei aí entender um pouco melhor. O intuito sempre foi esse, entender um pouco melhor o que é a fibromialgia e ver qual é o efeito da imaginação ativa sobre essa síndrome, que é entendido também como sintoma. E uma questão importante, não é, Renata? É a questão que é uma dor difusa, né? Uma hora ela está em uma determinada parte, outra hora não, né? Isso é algo que se deve pontuar também, isso, né? As pacientes que eu atendi, Lex,
elas usavam a seguinte expressão, isso foi outra coisa em comum, tá? Elas diziam assim, que é como se a dor caminhasse pelo corpo, né? Ora tá na mão, depois está no braço, depois está na perna, né? Ou dói várias partes do corpo ao mesmo tempo. E é muito interessante porque, veja, essas dores, elas chegam a tal ponto, Lex, que muitas vezes incapacita a pessoa de se locomover, incapacita a pessoa de desenvolver uma atividade física. As dores da fibromialgia, ela coloca, de fato, a pessoa numa condição, eu diria quase que, em alguns casos, obviamente, dependendo da gravidade aí, mas pode colocar a pessoa numa condição quase que de imobilidade física, a tal ponto que pode chegar, né? A tal intensidade que pode chegar essas dores. Muito bem. Renata, quais são os principais sintomas que a fibromialgia causa, né, na pessoa? Uhum. Olha, Alex, é um quadro bem amplo, bem específico, e assim, de todo o material que eu busquei ler também, alguns sintomas, todos esses artigos, eles trazem, né? A gente pode pensar aí, né, na fadiga, o principal sintoma. Qual é o principal sintoma da fibromialgia? Para que aquilo seja diagnosticado como sendo fibromialgia, é a dor. Inclusive, Lex, tanto que o meu trabalho com a fibromialgia, o foco foi a dor, né? Porque eu tive que escolher aí um dos sintomas que caracterizam essa síndrome para trabalhar. E eu escolhi a dor por ser o principal sintoma. Tanto que, só um adendo antes de eu continuar respondendo a tua pergunta, quando a Sociedade de Reumatologia viu que precisava criar critérios para que a fibromialgia pudesse ser diagnosticada, um dos critérios que foi utilizado, que hoje já não é mais, e eu já te explico por quê, era justamente os tender points, que são 18 pontos pelo corpo, né, que eram apalpados com uma certa intensidade, que ao serem apalpados, provocassem dor, pelo menos em 16 pontos, receberia o diagnóstico da fibromialgia. Isso caiu, não se usa mais, apesar de muitos médicos ainda utilizarem, mas isso já não se usa mais. Por quê? Porque o médico ele tem que estar muito bem preparado para usar isso como diagnóstico, né? E também a palpação, ela tem que ter uma pressão máxima e mínima, porque se não for essa pressão adequada, também não daria poderia provocar um erro no diagnóstico, né? Então, a dor é o principal sintoma. Entre os outros sintomas estão a fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, parestesias, né? Além do fato de outras comorbidades acompanharem a fibromialgia, como a depressão. Então, né, eu ouvi muitas perguntas do tipo, mas é a depressão que causa a fibromialgia ou é a fibromialgia por conta de todo o isolamento social, né? Muitas vezes por impedir a pessoa de desenvolver o trabalho, a atividade produtiva, né? Que leva à depressão. Não dá para dizer quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha. Não dá para a gente dizer assim. Mas o fato é que a depressão normalmente, ela sempre está muito presente com as pessoas que sofrem de fibromialgia. É uma comorbidade que ali, normalmente quem tem fibromialgia está associada à depressão, né? E daí isso vira uma confusão também, né, Lex? Porque o corpo dói,
emocionalmente a pessoa fica mais vulnerável também, fica deprimida, obviamente. Então, tudo isso vai gerando um quadro na qual a pessoa ela vai... pode-se pensar num embotamento, num fechamento. E só complementando isso, imagine como é para a família das pessoas, os familiares, Lex, que muitas vezes não tem nenhum tipo de esclarecimento, né? Quantas pacientes eu ouvia dizer, meu marido acha que é frescura, né? Ninguém respeita quando eu estou sentindo a dor, né? Todo mundo acha que eu que não quero fazer as coisas. Porque realmente, imagina, não tem nenhuma alteração física, né? Não tem nada que diga materialmente. Nós temos, a nossa cultura hoje é dessa, né, Lex? Se tem algo que me comprova, é verdadeiro. Se não tem algo que vá me comprovar ali materialmente, eu tenho como falso. Então, acho que uma coisa bem bacana de se pensar não necessariamente quando nós dizemos que algo é psíquico, né, que tem uma causa psíquica, como até os médicos hoje já afirmam em relação à fibromialgia, muitos já admitem isso, não é porque é psíquico que não é verdadeiro, tá? É só uma outra dimensão desse ser. Independente se é material, palpável, concreto, algo abstrato, impalpável, apenas empírico, que eu só sei da existência pela própria experiência, é tão verdadeiro quanto. Acho que é bem bacana reforçar isso, porque no mundo atual, isso ainda, o psíquico ainda é um tabu. As pessoas olham com desconfiança. Muito bem, e é isso que eu quero pontuar agora, Renata, até o Jung vai trazer, né? Que o corpo depende da psique e a psique depende do corpo, né? Então a gente vê essa relação entre ambos, né? Eu separei também aqui algumas frases, estava até brincando com a Renata, a live hoje é quase um artigo, porque eu separei várias citações que realmente trazem essa questão de entender esse sintoma corporal, né? E uma das frases aqui é do livro Joia na Ferida, da Rose Emily Rothenberg. E a Rose diz o seguinte, vou ler para vocês. Um sintoma pode ter muitos níveis de significado. A profundidade do insight que pode ser obtido através do sintoma vai depender de onde a psique está em sua evolução e da tenacidade do eu para comprometer-se com esta exploração. E ela continua. Os sintomas corporais são portadores de memórias pessoais e coletivas, arquétipos e instintos dos quais fomos desconectados. Uma frase perfeita, não é, Renata? Que resume muito bem essa questão. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação do corpo, dos sintomas e da psique. Isso, Lex. Essa é uma questão bem interessante, Lex, porque vou falar de novo com base na cultura. Pelo menos aí, não sei se todos que estão nos ouvindo tiveram a mesma educação que eu tive, mas a minha educação, principalmente a educação religiosa, ela, veja, religiosa mesmo, era uma coisa que nem era falado tão abertamente assim, mas de certo modo, de uma maneira meio que subliminar, isso já foi maior, eu acho que nossa cultura isso diminuiu um pouco, mas ainda tem, é como se o corpo ele fosse o local onde o mal habita. Então, né, é como se o corpo fosse identificado com esse mal. Então, tudo aquilo que se passa com o meu corpo, tudo aquilo que tem manifestações no corpo é entendido como algo ruim, que por ser ruim
precisa o quê? Ser reprimido, não pode ser olhado, não pode ser compreendido ou vivenciado, né? E daí o que acontece quando esse tipo de pensamento prevalece, Lex? Esse tipo de pensamento provoca uma cisão, né? É uma cisão onde, olha, eu preciso ser o melhor possível, e o melhor possível significa deixar todo esse mal que se mostra no meu corpo nas sombras, né? O fato é que se nós olharmos o indivíduo de uma maneira mais total, nós vamos entender que corpo e alma formam uma unidade, é uma coisa só. Eu gosto muito de Santo Agostinho, num livro chamado A Potencialidade da Alma, que ele diz assim, olha, o nosso corpo ela é a sede, o nosso corpo é a sede da nossa alma. É onde a nossa alma se revela, né? Eu gosto muito dessa visão que Santo Agostinho traz, e Jung também traz essa visão, né? Então, vamos entender assim, a alma, ela tem diferentes modos de ser nos diferentes momentos da nossa vida. Diferentes fases do desenvolvimento significa diferentes modos de manifestação dessa alma. Então, vamos pensar assim, um bebezinho, ali já tem uma alma, lógico que já tem a alma ali, né? Como é que essa alma se manifesta? Eu estou falando de uma maneira bem ampla aqui, bem geral, tá, Alex? Mas ali, naquele momento, essa dimensão mais anímica, ela vai estar muito identificada com o corpo, né? Por quê? Porque ela ainda não tem consciência, né? Ela não tem ego ainda, né? Então, essa dimensão anímica ou psíquica, né? Às vezes a gente fala alma, dá uma conotação religiosa, que também é religiosa, mas estou falando religiosa no sentido teológico aqui, porque a alma é a psique. Então, a psique, nos primeiros fases do desenvolvimento, ela vai se identificar com o corpo. Ela vai se manifestar no corpo. É nesse corpo que ela se manifesta, Alex. Nós podemos dizer que o corpo é um órgão de impacto também, né, Renata? Como assim, Lex? De impacto em receber esse inconsciente, o que esse inconsciente quer comunicar, né? O corpo é que acaba recebendo essa mensagem na maioria das vezes, né? Isso. Então, a doutora Sônia, ela fala, e eu gosto muito dessa fala dela, que ela diz assim, o corpo, é justamente no corpo que nós vamos sentir os efeitos dessa alma. É no corpo. Não que alma e corpo sejam exatamente a mesma coisa, mas existe nas primeiras fases de desenvolvimento, essa alma é como se ela estivesse identificada com esse corpo. Então, é ali que nós vamos sentir, é nesse corpo que nós vamos sentir os efeitos dessa alma. Então, quanto mais inconsciente nós estamos de nós mesmos, né? Quanto mais inconsciente nós somos, mais existe uma tendência maior de nós sentirmos os efeitos no corpo. À medida que nós vamos nos desenvolvendo psiquicamente, à medida que nós vamos nos conhecendo, e assim, vale a pena ressaltar aqui que esse conhecimento não é só o conhecimento do inconsciente pessoal, ou seja, da minha história de vida, das relações que eu estabeleci no mundo, dos conteúdos ou emoções que foram reprimidos,
né? Esse autoconhecimento, ele engloba essa dimensão do que Jung chamou de inconsciente coletivo, né? Que ali, eu gosto muito disso, ele fala que é nesse inconsciente que flui a água da vida, a água grate, né? Eu não falo muito bem, mas é a fonte da vida, de onde provém toda a umidade que traz sentido para a minha vida. Então, à medida que nós vamos nos autoconhecendo, conhecendo essa dimensão que está presente em mim, do inconsciente coletivo, a nossa alma ela vai se tornando mais espiritual. À medida que ela vai se tornando mais espiritual, a manifestação dela passa a ser mais por imagens. Já não é mais tanto pelo corpo, Lex. Não quer dizer que o corpo não vá sofrer nenhum mal, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, que a manifestação psíquica, ela já não passa mais a ser no corpo, né? E ontem mesmo eu estava numa aula sobre o Símbolos da Transformação, né? Livro do Jung, com a doutora Sônia, e ela fez uma pergunta fantástica, Alex. Foi muito boa a pergunta dela. Nós estávamos falando dessa dimensão, dessas figuras arcaicas, né, que Jung vai trazendo, que os deuses foram esquecidos na nossa cultura atual. Isso há quase 100 anos atrás ele já dizia isso. E ela dizia assim, qual é o novo nome de Deus nesse momento histórico que nós estamos vivendo? E o novo nome de Deus é o sintoma, porque é por ele que nós podemos fazer essa reconexão com essa dimensão mais profunda. Olha que fantástico isso, Lex. Perfeito. Olha que fantástico. E a tua fala, Renata, já aponta aqui uma outra frase que eu separei e vou ler para vocês, que é do James Hollis, nesse livro aqui sobre a sombra de Saturno, né, que a gente estava conversando antes. Só lembrando, pessoal, que ao final da live nós passaremos uma lista de todos os livros que nós falamos aqui, com o link da live que vai ficar disponível. E também quero lembrar o pessoal que queira enviar a sua pergunta aqui para a Renata, tem um botão com um ponto de interrogação e você pode enviar a sua pergunta por esse marcador ali, que fica mais fácil também eu organizar aqui a entrada das questões, ok? Então, vou ler para vocês aqui essa frase do James. Lembrando que esse livro aqui sobre a sombra de Saturno é um livro fantástico, não é, Renata? Eu gosto de dar de presente de aniversário para os meus amigos aí que precisam ouvir o que tem aqui, de fato, um livro incrível. Eu acho que eu já li umas 3 vezes, tá, Alex? E ele tem níveis também. Você lê uma coisa hoje, depois você pega um tempo lá, nossa, eu li isso mesmo, você já tem outra compreensão, né? Ele tem muitos níveis, isso de fato é incrível. E o James diz assim, existem feridas necessárias, aquelas que estimulam a consciência, obrigando-nos a abandonar a antiga ordem e ingressar em uma nova vida, catalisadora de um novo estágio de crescimento. Renata, a gente poderia, então, pontuar que a fibromialgia, né, voltando para o nosso assunto, ela tem essa função de acesso à dimensão psíquica inconsciente desse paciente? Com certeza, Alex. Com certeza. Com certeza. Lógico que a gente não pode dizer assim, então a fibromialgia ela tem uma questão única e exclusivamente, um fundo único e exclusivo psíquico. Lógico que não dá para afirmar isso, apesar de não ter aí exames clínicos que comprovam, existe um fenômeno que é sentido, que se sente no corpo, mas que tem esse fundo de ligação com dimensões mais profundas, né, de nós mesmos, com certeza tem. E se nós aprendermos a olhar, se nós tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir,
e assim, nós tivermos de verdade um interesse, Lex, porque aqui o que está em jogo é isso. Onde é que está o meu interesse? Se nós tivermos um interesse verdadeiro e genuíno, através desse sintoma que nos chega, seja através das dores da fibromialgia ou qualquer outro, nós temos ali a condição da possibilidade de reconexão com essa dimensão mais profunda. Então, nesse sentido, nós podemos pensar que a fibromialgia, entendendo ela como um sintoma, ela tem uma função muito parecida com a função dos sonhos, né? Jung, ele dizia o seguinte, olha, existe um meio por excelência, né, para nós acessarmos o nosso inconsciente. Ele diz que esse meio é os sonhos. E depois ele também vai completar falando da imaginação, né? Que a imaginação também é esse meio de acesso ao inconsciente. Então, nos sintomas, ali, ele carrega consigo a possibilidade de nós voltarmos o olhar para o nosso interior e entender essas dimensões mais profundas, Lex. Então, a tua pergunta está bem certinha. É bem isso mesmo. Muito bem. Ó, hoje eu falei, só estou separando frases aqui para, de fato, mostrar essa profundidade, que são muitos os autores, não é, Renata, que falam sobre essa conexão, né, entre o corpo e a psique. Nossa, se for ler, só te cortando um pouquinho, Lex, desculpa, mas se você for pegar a alquimia ela é a metáfora perfeita disso, né? Porque ela fala dessa dimensão física, material, que está ali, onde se mistura os elementos químicos, e à medida que o alquimista mexe com aquilo, também vai se processando no interior dele afetos, emoções, e que ele também, se ele tiver olhos para olhar e ouvidos para ouvir, ou seja, se ele também dá atenção para isso, isso também vai se transformando no interior dele. Muito bem. Nessa outra frase aqui, ele usa a questão da terra, da raiz, do broto, né? Eu vi que o Ivo, para quem não sabe, o Ivo é esposo da Renata, ele está aí na live. Então essa frase... Ah, ele está aí? Aí, e quando eu estava lendo, eu lembrei dele também, né? A terra, enfim, com as raízes. E essa frase é de Jung, do Psicologia e Religião, né, volume 11, e Jung diz assim: o sintoma é como que o broto que surge na superfície da terra, mas a planta mesmo se assemelha a um extenso rizoma subterrâneo. Este rizoma é o conteúdo da neurose, a terra nutriz dos complexos, dos sintomas e dos sonhos. Você vê Jung citando, né, fazendo essa figura de linguagem há quanto tempo atrás, né, Renato? E hoje a gente aqui falando sobre isso, e ainda é um assunto que muitas vezes até na comunidade médica tem uma certa espanto em se falar nos processos simbólicos, nos processos psíquicos, né? Veja só. Então vamos pensar assim, né, Lex? Parece-me que existe uma finalidade em todas essas... em tudo isso que nos acomete, que nos chega, né? Através dos sonhos, mas também através dos sintomas, como a fibromialgia. Então, parece-me que a grande questão é essa. Existe ali uma finalidade. Existe uma finalidade. É atrás dessa finalidade que o meu faro, a minha atenção tem que estar voltada, né? Jung, ele fala, se eu não me engano, é no volume 7, posso confirmar isso depois, ele diz assim, olha, se o homem ele for entendido apenas como
um homem fisiologicamente determinado, a nossa compreensão dele também vai ser nesse sentido. E toda essa dimensão simbólica se perde. Então, se eu olho para mim apenas como uma pessoa dotada de um corpo, não reconheço essa dimensão psíquica presente em mim, né? Essa plantinha aí que está ligado a uma dimensão mais profunda, essa percepção se perde, Lex, completamente. Né? Eu deixo de olhar o que está por trás aí dos bastidores, né? Só vejo o que é visível, concreto, material, né? E toda essa, como eu disse para você, todo o sentido da vida brota justamente dessa dimensão inconsciente. E é possível notar, né, Renata, que muitas vezes a pessoa só está preocupada com o que está aparente ali, né, não com o que está subterrâneo de fato, né. Isso é, enfim, não só para fibromialgia, né, Renata, são infinitos sintomas que essa mesma percepção traz, né. Isso, exatamente, Lex. Uma coisa que também me chamou muita atenção nos atendimentos que eu fiz é que, de um modo geral, não existe uma preocupação do que se passa nessa dimensão inconsciente. Lex, muitas vezes nós nos apegamos tanto aos nossos desejos, às nossas vontades, àquilo que eu quero alcançar, e às vezes eu esqueço que em mim, lá no meu profundo, também tem um desejo que muitas vezes eu nem sonho que existe. Que é um desejo que deseja por mim, tá? Não sei se dá para entender muito bem, mas é bem isso. É algo que deseja por mim. É como se isso desejasse. E às vezes eu fico tão apegada naqueles meus planos, naquilo que o mundo me coloca que é o certo, por onde eu devo seguir, que tipo de vida eu tenho que ter, que isso que está sendo desejado lá no meu mais profundo, olha, eu ignoro completamente. Exato. Então, esse resgate dessa dimensão simbólica, dessa visão simbólica, é o resgate justamente do que não é aparente, né? Jung, quando ele fala do psíquico, ele fala assim, olha, no momento da nossa concepção, né? Lógico que ele não fala com essas palavras, né, Lex? Mas no momento da nossa concepção é instalado ali um centro que é virtual, que ele vai chamar de si mesmo, ele vai chamar de self, né? E que esse centro ele permanece em mim de forma potencial. Então, à medida que eu vou me desenvolvendo, que o ego vai desenvolvendo em mim, eu só consigo ter o olhar para onde o ego olha, que é para o mundo externo. Né? Então, como é que coisas precisam acontecer na minha vida para que o meu olhar saia do externo e volte para essa dimensão que está ali em forma potencial em mim? Renata, e é muito importante também eu colocar um ponto aqui, que muitas vezes a própria terapia também, às vezes ela está só ligada a questões egóicas. E se demora muito tempo até atingir mesmo esse profundo do inconsciente. Né? A gente vê no início da terapia, a gente fala coisas do dia a dia, do ego mesmo, é só aquilo que está na superfície. Mas à medida que você vai crescendo e você se dispõe também a enfrentar essas sombras, enfim, todo esse conteúdo que o inconsciente vai mandar para você, é que aí de fato a análise começa, né? Então é muito importante pautar isso, que não é só para eu vou para terapia. Pode ser uma terapia totalmente egóica, né? Ela é muito mais profunda. Nós trazemos a psicologia de Jung e a psicologia profunda da alma, né? E é essa alma mesmo que
é acessada, que pode ser, que está gritando muitas vezes, né, de dor, para que alguém olhe para que ela possa ser redimida, não é, Renata? Então é importante pontuar isso. Renata, eu queria que você falasse um pouquinho mais, até as pessoas estão enviando aqui em inbox as perguntas, da relação da imaginação ativa. Tem muitas pessoas que eu acredito aqui que ainda não conhecem a técnica. Queria que você falasse um pouquinho sobre a técnica. É uma técnica recente, né, que vem sendo colocada no Brasil, né, através da doutora Sônia Lira, na profundidade, né? Muito se fala em imaginação ativa, mas pouco só se fala, né? Não se aplica, não se tem profundidade nesse assunto. E você é uma estudiosa, né? Agora pós-graduada em imaginação ativa. Queria que você falasse um pouquinho de como essa técnica pode ajudar esses pacientes que são portadores de fibromialgia. Olha, Alex, eu gostaria de dizer assim, que no Brasil eu faço parte da primeira turma de pós-graduação em imaginação ativa, né? Que está no mundo, hein? É no mundo, né, Alex? Quem sabe aí? Veja, então o ICTIS, inclusive, está lançando aí, né? Vai abrir a segunda turma agora da pós-imaginação ativa, né? E a doutora Sônia, de fato, ela estuda a técnica há mais de 20 anos e, como eu disse lá no início, o foco dela é o sintoma. Não quer dizer que a imaginação ativa seja única e exclusivamente para tratar sintomas, tá? Mas a gente está falando de imaginação ativa, não sei se todas as pessoas que estão nos ouvindo sabem que é a técnica, né? Então, eu vou tentar explicar rapidamente um pouquinho o que seria a técnica da imaginação ativa, né? Jung, ele diz o seguinte, que você falou das terapias racionais, né, Lex? Egóicas. Jung, ele diz assim, a única forma, o único meio pela qual nós dispomos para adentrar no inconsciente coletivo, não é inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, dimensão arquetípica da psique, é pela imaginação. Né? Não tem outro modo, né? Os sonhos, ele traz conteúdos do inconsciente coletivo, mas via de regra, vale aí deixar um ponto de interrogação, mas via de regra, nos sonhos nós recebemos essas imagens de uma maneira mais passiva. Deixa um ponto de interrogação aí. Via de regra, vamos pensar que é assim. A imaginação é esse fantasiar mesmo, né? São essas imagens que brotam lá do mais profundo do inconsciente que acessam a consciência. Então, é a consciência que imagina? Não. Quem imagina é o inconsciente. A consciência capta. Dessa imaginação que brota, que aflora a consciência, tem pessoas que criam obras de artes, né? Tem pessoas que expressam através de música, de dança, tem várias formas de expressão disso. Também essas fantasias que brotam do inconsciente, elas podem ser ativadas pela fala de alguma pessoa, de alguém, né? Que a gente fala que é a imaginação conduzida. Mas imaginação ativa não é imaginação passiva, não é aquele imaginar, só deixar ali que eu navegue pelas imagens que vêm, sejam espontaneamente ou através de orientação de outras pessoas. Não é isso. A imaginação ativa só é imaginação ativa quando o ego está ali e interfere. Para que seja imaginação ativa, o ego ele tem que interferir nas imagens vindas do inconsciente. Porque a imaginação ativa é isso, é o diálogo entre consciência e inconsciente. Se não houver esse diálogo, Lex, vai ser qualquer outra coisa, menos imaginação ativa.
né? Então, quando nós falamos, por exemplo, da fibromialgia, vou pegar o sintoma da dor da fibromialgia. Tá. Qual é a manifestação orgânica? É uma dor, tá? Mas organicamente não tem nada. Ok, aqui então a imaginação ativa, ela possibilita a compreensão simbólica, sempre através do como ser. Esse é o aspecto fundamental, né? Olha, sinto uma dor, tá? Então é como se essa dor, e aqui, através dessas duas palavrinhas, o como ser, nós conseguimos adentrar na dimensão simbólica, irracional, não egóica, Alex. Porque o sentido que é dado pela consciência não é o mesmo sentido que vem do inconsciente. Se a consciência já souber de antemão qual é o sentido, não é o sentido dado pelo inconsciente. É sempre, veja, Jung ele fala isso, quando a gente entra nessa dimensão simbólica do como ser, muitas vezes o que vem dali, para não dizer todas as vezes, nos causa uma surpresa, Alex. Nos causa uma admiração. É quase que uma revelação que me toca, que me toma de emoção. Na verdadeira imaginação ativa, é isso que acontece. Né? Então, a imaginação ativa, por ela trazer essa linguagem imagética, ela permite adentrar, como eu disse, nesse significado simbólico e chegar à raiz, onde é que está oculta a emoção. Porque vamos pensar assim, a doutora Sônia fala muito isso. Atrás de todo sintoma há uma imagem. E através de toda a imagem, ali há uma emoção oculta. Então, pela imaginação ativa, nós temos a possibilidade de chegar à emoção oculta presente naquele sintoma. Essa é a questão. É acessar a emoção oculta do sintoma. Quando se acessa a emoção oculta, Lex, ali existe a possibilidade de uma transformação que a gente fala que é uma transformação psíquica, uma transformação energética, tá? E é isso o fator eficaz da imaginação ativa. É isso que vai promover a cura psíquica. Promovendo a cura psíquica, o sintoma físico vai ser curado. Ali existe a possibilidade da cura. Não quer dizer que vá ser curado o sintoma físico, tá? Porque esse sintoma físico, inclusive, ele pode ter uma função na minha vida, né? Se ele tiver uma função na minha vida, ele jamais pode ser retirado. Então, a questão, então, o foco da imaginação ativa é a cura física do sintoma. Olha, nós queremos que o sintoma físico seja curado, sim, mas o foco é a cura psíquica, a transformação psíquica. Até a gente estava comentando, né, Renata? Eu estou lendo aqui William Reich, e a gente colocou aqui, tem um parágrafo aqui do livro que ele fala assim: em um dos últimos congressos, Freud modificou a fórmula terapêutica original. Estabelecera inicialmente que o sintoma tinha que desaparecer quando o seu significado inconsciente se tivesse tornado consciente. Agora Freud afirmava: temos de fazer uma correção. O sintoma pode, mas não é obrigado a desaparecer quando o significado houver sido descoberto. Aí ele vai falar um pouquinho mais sobre essa modificação, a impressão dele sobre isso. Então, eu estava lendo isso essa semana, a gente estava conversando, achei bem pontual a gente colocar também isso, né? Isso, porque, Lex, vamos pensar assim, uma das coisas que muito me encanta na imaginação ativa é essa não manipulação do inconsciente.
Né? Nós não estamos ali para a consciência se sobrepor ao inconsciente. Não é para a consciência, o ego, né? Estou dizendo consciência, mas não é para o ego realizar a vontade dele. É para que ego e si mesmo, aquele centro potencial que existe desde o momento da minha concepção, é para que ali eles cheguem a termos, Lex, onde não exista uma predominância de um sobre o outro. Isso é o que nós buscamos. Isso é o objetivo de uma terapia analítica junguiana. E essa é uma tarefa para uma vida inteira, né, Renata? Não é uma vez que se faz isso, né? Olha, Alex, uma vida inteira pode, como diz a doutora Sônia, pode durar 50 minutos, tá? Também, né, para algo pontual, exatamente. Então, esse é o grande objetivo. O que me encanta é justamente isso. Então tá. Então, você submeteu a técnica da imaginação ativa com um profissional capacitado, preparado, o sintoma vai desaparecer? Ele pode desaparecer sim, mas o foco é essa união interior, que é isso que nós estamos falando do sentido do sintoma. Que o sintoma tem um sentido simbólico, que é esse resgate do quê? Desse estado de união lá no início da nossa vida, né? Que o próprio desenvolvimento precisa se separar, esse estado, união, ego, self, ele se separa durante o processo de desenvolvimento, e é necessário que sim aconteça. E daí o que nós precisamos fazer? É novamente reunir, mas agora com a presença da consciência. Não mais inconsciente como era no início. No início, lá quando o bebezinho, está tudo unido, tudo junto, misturado. Separa-se para que haja o desenvolvimento desse ego, dessa consciência, para que esse ego se torne heróico, digamos assim, e novamente faça o retorno para casa. Agora com consciência, levando luz, né? Então, esse é o grande objetivo. Então, nós podemos pensar assim, a fibromialgia, entendida como um sintoma, ela tem essa função. Ela carrega consigo essa possibilidade de reunir aquilo que, pelo processo de desenvolvimento, foi separado. O nosso grandioso religare, né, Renata? Isso, Lex, perfeito. Isso muito mesmo. Bem. Renata, esse é um assunto inesgotável, como eu sempre falo, imaginação ativa, os processos simbólicos, enfim, é assunto que a gente poderia ficar horas aqui, mas no Instagram só tem 1 hora e já essa live né, vai cair, né? E a gente quer finalizar com você também, lembrando que hoje foi uma apresentação do que você vai trazer no nosso congresso, né, Renata? No dia 13 de setembro. Foi uma pontinha, só para dar um gostinho, Lex. É só para deixar o povo, né, aí mais instigado mesmo a conhecer mais sobre isso, né? E no dia 13 de setembro, além da Renata apresentar esse artigo dela, né, que fala sobre a fibromialgia, outras congressistas vão falar. Então, são vários assuntos. Eu tenho aqui os temas como câncer, enxaqueca, anorgasmia, a fibromialgia, né, que a Renata trouxe, a síndrome de Burnout, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático, a imaginação ativa e os processos simbólicos. Então, você que quer aprender mais, que quer entender mais sobre, né, esse mundo aí da imaginação ativa, dos símbolos, você é nosso convidado para participar desse congresso. Lembrando que as inscrições elas vão até o dia 5 de setembro, então aí tem poucos dias para você fazer a sua inscrição. Lembrando que é um congresso online, ele acontecerá pelo Zoom. Nós temos vagas limitadas, né, pela nossa sala mesmo do Zoom, então a dica é
corra fazer a sua inscrição, é um assunto incrível. Em nosso site www.sonialira.com.br você tem todas as informações, a programação completa, os temas completos, e lembrando também que os participantes que se inscreverem para o congresso ganham a revista na versão impressa, enviada pelos Correios. A Renata vai mostrar aí uma revista linda que contém todos os artigos, inclusive esse artigo da Renata, né, que ela apresentou sobre fibromialgia. Então, é uma oportunidade incrível. A primeira edição, né, a primeira vez que a revista é impressa, as outras edições foram de maneira online, então garanta a sua revista aí, que são exemplares também contados, né, Renata? E você vai falar mais um pouquinho. Renata, vou te dar 2 minutinhos para você falar o que mais você vai trazer no congresso na tua fala. Aqui a gente não explorou, né, a questão dessa dimensão simbólica da dor, né? Então, no congresso eu vou dar um foco maior nisso. Nós vamos ver aí, tem muita coisa sobre a dor que como função. Então, é justamente esse o foco da minha fala no congresso. Essa função da dor, essa visão simbólica, alguns resgates históricos aí, vale a pena. Muito bem, então o pessoal já sabe, as inscrições até dia 5 de setembro, tem um cadastro ali no site que você preenche com os seus dados, e aí a Aline entrará em contato para a efetivação da inscrição. Estou esquecendo alguma coisa? Tem uma pergunta ali se é possível assinar essa revista. Nós não temos assinatura, né? Ela era só online, essa primeira impressa, mas se quiser a revista, é só entrar em contato aí com a Sônia, comigo, que nós disponibilizamos aí após o congresso, que é quando ela vai ser... Ou se inscrever no congresso, né, Lex? Se inscreve no congresso, garante ali, que você vai receber a revista e melhor ainda, você vai ver ao vivo apresentando, vai poder enviar sua pergunta também. Hoje, enfim, é 1 hora, né, gente? Não dá tempo de falar tudo, a gente queria ficar horas aqui falando, mas infelizmente a gente tem esse tempo aí do Instagram. Renata, para fechar, eu quero utilizar agora uma frase tua, que você escreveu, que vai fechar, acredito, com chave de ouro. Hoje eu digo que eu só estou citando aqui, hoje eu não falei muito pouco, só trouxe essas citações porque, de fato, eu queria mostrar a grandeza desse trabalho e quantas pessoas que já falaram sobre esse assunto. Então, essa frase da Renata, e vou lembrar o pessoal que está aí ainda, que quem quiser seguir a Renata no Instagram, né, Renata, pode passar o seu Insta, os seus contatos. Renata Borges, tô no Insta, sim, né? Lá tem meu contato, meu telefone, meu e-mail. Dúvidas, se quiserem mandar depois, estou à disposição. Muito bem, então, aqui a frase que a Renata nos brinda. Experienciar e trabalhar com o inconsciente... Opa, será que é essa frase aqui? Eu anotei tanta coisa. Será que é ela? Enfim, se não for, Renata, eu já estou citando você como dona dessa frase aqui. Experienciar e trabalhar com o inconsciente traz consigo um profundo valor espiritual, gerando ao mesmo tempo uma capacidade de encontrar ordem e significado em estados caóticos, evocando fundamentalmente a alma e o sentido mais puro da vida. Renata, muitíssimo obrigado pela tua participação e fica esse convite incrível para quem quiser conhecer mais sobre essa técnica da imaginação ativa. Muito obrigado. Obrigada, Alex. Um beijo. Beijo para todos. Obrigado a todos. Até a próxima. Até.